Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nessa tarde e que possamos aproveitar ao máximo, continuar aproveitando, né? Porque o estudo do Livro dos Espíritos, muito querido aos nossos corações, gostamos muito do estudo. Ele já nos traz uma nova visão, uma nova esperança do que realmente nós viemos fazer aqui. Estudar o Livro dos Espíritos, estudar a obra de Kardec, para nós espíritas, é essencial. Porque a partir daí o nosso entendimento, a consolação, nós vamos entender realmente por que as coisas nos acontecem. Por mais difícil que seja, tem uma explicação porque Deus é soberanamente bom e justo. Aliás, na verdade, eles não falam bom e justo, é o contrário, justo e bom. É interessante, né? Porque para você ser justo, você tem que ser bom. E para você ser verdadeiramente bom, você tem que ser justo. Então, o mundo erra, o homem erra, mas Deus não. Então, hoje nós vamos trazer aqui, a pedido da casa, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das bem-aventuranças, uma das passagens do Sermão do Monte, que é bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos vêm também com quase todas as bem-aventuranças, com algo mais. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Vocês já pensaram por que Jesus faz esse complemento, nos oferecendo uma contrapartida para esse desenvolvimento moral? Porque a bem-aventurança é um estado de felicidade. Porque bem-aventurado é aquele que é feliz, aquele que consegue ser feliz. E ser feliz na misericórdia. E eu sendo feliz, eu utilizando da misericórdia, eu também, se eu utilizo com o outro, eu vou ser merecedor da misericórdia do outro para comigo. Então, é a lei de causa e efeito, aí podemos aplicá-la, como em tudo que o Cristo nos trouxe. E outra, né, uma da oração, que né, citada como de Francisco de Assis, mas não é de Francisco de Assis, porque ela veio, ela apareceu no mundo, né, foi achado lá no 1900, e Francisco de Assis foi ali no século XI ou XII, né, se não me engano. Mas é tudo o que ele ensinou. Não tem problema ser acreditado a ele, porque foi tudo o que ele ensinou. Então, vamos trazer aqui o seguinte. Jesus, nesse Bem-aventurados, ele vai trazer, eu vou só ler o título, vocês vão ler em casa, porque eu tenho certeza que vocês são estudiosos, né? Então, nesse Bem-aventurados, primeiro, o Kardec, né, coloca para a gente assim: perdoai para que Deus vos perdoe. Primeira coisa que ele coloca ali, é uma das características do bem-aventurado, é aquele que perdoa. Mas também tem uma contrapartida. Por que sempre tem uma contrapartida? Nós, espíritas, precisamos raciocinar quando nós vamos estudar, não é verdade? Alguém aqui fica sem cometer um engano sequer durante um dia? Estou colocando um dia para ser generosa, né? Durante 24 horas,
nós conseguimos ficar sem cometer nenhum engano por atos, né, por palavras, por pensamento ou por omissão, durante 24 horas? Eu não consigo, gente. Pelo menos o pensamento da gente, de vez em quando, quase toda hora, a gente tem que tomar as rédeas, não é assim? Ele vai e a gente briga com alguém, discute tudo em pensamento, faz as pazes também, né? Resolve o problema todo em pensamento. Nós não conseguimos passar, e eu volto a dizer, sendo generosa, um dia sem cometer nenhum erro. Então, se eu necessito do perdão de alguém, seja familiar ou seja alguém de fora, todos os dias, para eu ter esse perdão, eu preciso merecer. Vocês concordam? Preciso merecer. Então, uma das características daquele que é misericordioso é o perdão. A pessoa que perdoa facilmente. Mas, na verdade, nós temos que atingir um patamar onde a gente não vai se ofender, que é o estado puro, o estado de Jesus. Aqueles que já, depois da regeneração, né, lá no estado que já subiu bem mais do que a gente, eles já conseguem não se ofender. Não é verdade? Então, bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 7. Aí Jesus continua: se perdoardes as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. E a gente sabe que não é Deus que perdoa, somos nós mesmos. Se eu não consigo fazer para o outro, eu não consigo me perdoar. E isso, como falou muito bem o André aqui, quando nós estamos fora da matéria, e se a gente consegue estar num hospital, se a gente consegue estar numa colônia, nós estamos protegidos de toda aquela energia deletéria e a gente faz 1000 promessas, né? Ali a gente consegue ser bem melhor do que nós somos mesmo por causa das influências. E ele continua: se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Aí é que Pedro vai perguntar: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes nós perdoamos o mesmo erro de alguém? A gente fala: ó, já te perdoei uma vez, da próxima... Não é assim? Eu perdoei o Cássio, da próxima vez... Cássio, não faço de novo não, que não vai ter não, tá? Normalmente nós não falamos, não é assim? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Perdoar 70 vezes 7. Ou seja, a gente acaba perdendo a conta. O principal, não se ofender mais. Porque nós vamos mudar o olhar para com o outro. Fala, puxa, se ele não entendeu até hoje, ele tem alguma limitação espiritual, intelectual, alguma coisa ele tem de dificuldade. Então, eu não posso exigir que ele tenha um comportamento segundo as minhas regras, segundo o meu estado, de onde eu me encontro. E é esse olhar que, quanto mais os espíritos elevados, né, vão se elevando, eles vão olhando os outros não para humilhar, mas para entender que nós também já estivemos lá naquele degrau e a gente não entendia. Né? E nós precisamos ficar atento a isso. Então, quando a gente tem que... preciso perdoar. Jaceira, mas eu preciso ficar convivendo com uma pessoa? Bom, depende, né?
Se eu não tenho muito relacionamento com a pessoa, eu não preciso ficar indo ali toda hora para brigar. Isso a gente sabe. Mas pode ser meu filho, pode ser meu esposo, pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser meu irmão, minha irmã, né? Pode ser um vizinho, pode ser uma pessoa que está próxima. Então, eu tenho que aprender a conviver. E eu vou, pelo exemplo, modificando. Exemplo e oração. Porque nós não utilizamos todas as ferramentas que nós viemos aqui com elas para poder ficar nesse estado de bem-aventurança, nesse estado de felicidade. Eu convidei a Edileia há muito tempo para fazer uma palestra, né? E, como sempre, ela sempre falou muito bem, não sei se alguém aqui a conhece, então, ela foi contar uma história de uma conhecida dela, que era palestrante espírita, e que contou para a Edileia uma situação que aconteceu com ela no trabalho. Ela chega, né, um dia normal de trabalho, e chega uma empregada, uma funcionária nova. E eles vão apresentar essa funcionária para todo mundo. Ao apresentar, e quando chega perto dela, ela sente uma sensação muito estranha. E ela pensa com ela assim, um inimigo do passado retorna e está aqui na minha frente. E era tão verdade isso que a pessoa não a cumprimentou, fez um sinal assim, não dirigiu a palavra para ela. E ela, a partir daquele momento, ela pensou, ou eu vou ter um problema, ou eu vou ter que resolver esse problema, porque eu tenho conhecimento. Então, ela chega em casa nesse dia, reúne a família e fala, a partir de hoje, nós temos o nome aqui, fulana de tal, ela estará em nosso culto, vai fazer parte do nosso culto. Aliás, o nosso culto será oferecido para ela toda semana. E assim ela fez, e a moça não dirigia a palavra para ela, a não ser o estritamente necessário e profissional. E, né, passou-se um ano, ela firme ali naquele propósito de quebrar as algemas. Um dia ela chega no trabalho, vê uma planta muito linda na mesa dela, e ela fala, oh, gente, que planta linda, alguém esqueceu aqui na minha mesa. A moça se levanta, chega perto dela e fala, nunca conheci uma pessoa como você. Desde que eu entrei aqui, eu nunca te tratei adequadamente, e você sempre me respeitou durante esse um ano. E a partir dali, ela sente quebrar todos os laços, todas as correntes, todas as amarras, né? E elas não se tornaram amigas íntimas, porque elas não eram espíritos simpáticos, não é, André? Mas eles eram, mas algo ali foi resolvido. E cada um pôde ter a tranquilidade para seguir. Então, eu fico pensando nessa amiga da Edileia, que ela já se considera, pelo menos, muito a caminho da bem-aventurança, da felicidade. Quanto de nós, num acontecimento desse, o que a gente iria fazer? Contar para o chefe, né? Você contratou, já está no período de experiência, não vou dar nem oportunidade, porque, né, não deu certo não conversa. Né? E ela colocou em prática todo o aprendizado dela, do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Vivenciar o Evangelho é isso. Ela ficou puxando conversa, tentando ser amiga da mulher? Não. Não tinha clima, não tinha condição. Ela utilizou a ferramenta necessária da prece, do sentimento elevado. E a pessoa que está querendo chegar
num estado de bem-aventurança, é esse o caminho. É esse o caminho. A partir dessa história, eu comecei a perceber, né, e eu sempre divulgo, porque às vezes você tem alguém, um vizinho, que é difícil, né, que coloca uma música, né, muito mais alta que os tímpanos da gente consegue, né, ouvir, e ao invés de brigar com o vizinho, coloca ele no seu culto do lar, faz prece, ora, deseja o bem. E algumas pessoas que eu fui contando essa história me deram um retorno, que realmente tudo melhorou, passou um tempo. Ah, Jacira, mas depois voltou. E eu falei, mas você continuou com o culto? Não. Melhorou, eu parei a oração. Não, né? Precisamos estar sempre em oração. Precisamos estar sempre em oração. Né? Então, ele vai falar que a misericórdia, né, a compaixão, ela é um complemento da doçura. Nesse caso, percebe uma atitude doce, uma atitude generosa dessa pessoa? Ela não entra em conflito, ela não entra na mesma vibração e ela se coloca não no superior moralmente, porque ela consegue já ajudar essa pessoa através da oração. Sabendo que, por ela ter atingido uma condição de conhecimento da doutrina, do Evangelho, ela necessita de ser misericordiosa com essa irmã, porque ela tinha certeza que ela precisou da mesma misericórdia. Porque se existe um conflito entre as duas partes têm responsabilidade. Não é verdade? E como ela tinha conseguido esse aprendizado, a responsabilidade maior era de quem? Dela, porque ela já tinha essa responsabilidade. Então, no livro Luz Imperecível, do estudo, né, mais miudinho do Evangelho, organizado pelo Sr. Honório Abreu, lá no capítulo 17, ele traz para a gente a clemência. Então ele fala, bem-aventurados os misericordiosos, os que têm misericórdia, isto é, compaixão pela miséria alheia. E às vezes nós pensamos que miséria é só falta de coisas materiais, não é assim? Mas existem pessoas milionárias, bilionárias, miseráveis. Né? De amor, de carinho, de companheirismo. Né? A misericórdia, normalmente, atesta a ausência de egoísmo, porque o egoísmo é a chaga da humanidade. Ele é a base, né? É dali, está no Livro dos Espíritos. Né? Ele é como se fosse ali a matéria-prima de todas as outras dificuldades que nós temos. É fruto do sentimento da fraternidade. E o que é fraternidade? Fraternidade não vem, né, da raiz frater, que quer dizer irmão? Então, fraternidade, tratar todas as pessoas como irmãos. E nós somos, né? Da compreensão. A compreensão, ela é algo do coração. Você, assim como a obediência, né, é da razão, a compreensão é do coração. Porque você compreende, você já entende, você já tem capacidade de sentir. Compreensão e reflete entendimento de que todos nos encontramos em evolução, sujeitos a erros. E é por isso que Jesus, na passagem ali da mulher adúltera,
ele não julga, mas ele fala, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aquele que nunca cometeu um pecado, atire a primeira pedra. Até porque, para se ter um adultério, no caso da mulher, né, e do homem, precisa ter duas partes. Né? Ninguém adultera, no caso de relação sexual, sozinho, né? Não há adulteração. Quando se fala adultério, traição, é com alguém. E ela estava sozinha, não foi levado a outra pessoa. Então, se o outro também cometeu um engano, ele deveria estar ali do lado dela para que se quitasse, só os dois pudessem quitar aquele mesmo erro. Né? E continua, assim, ser misericordioso não é apenas dar prova de sabedoria, expressa ainda espírito de doação espontânea. A misericórdia, segundo os espíritos, é um estado de espírito, quando nós atingimos esse estado de misericordioso, nós já conseguimos eliminar muitas más tendências nossas. Porque nós vamos nos compadecer com o outro, pelo outro, independente da situação que ele estiver no momento. Pode ser um drogadito, pode ser um assassino, pode ser o que for, mas eu vou utilizar de compaixão, porque primeiro eu não estou isento de erros. E depois eu não sei, não me lembro. Né? Eu estou fazendo aqui uma prova sem consulta. Na hora que o André foi fazer, deu o exemplo dele, que foi sensacional o exemplo dele, né? da escola e do trabalho, mas eu pensei, comentei até com o Cássio, falei, Cássio, quando a gente vem para cá, a gente vai fazer aquela prova sem consulta, que o professor fala assim, não, gente, né? Aliás, a prova com consulta é até mais difícil, vocês sabiam? Alguém já fez prova com consulta? Já fiz as provas tranquilas, mas a com consulta é mais difícil. E é por isso que Deus, na sua misericórdia, não nos deixa consultar o plano espiritual. Porque nós não aguentaríamos saber os erros que cometemos. E não temos amor o suficiente para perdoar aqueles que estão próximos de nós com os erros que cometeram para conosco. Bacana isso, né, gente? Isso é amor, isso é misericórdia. A misericórdia na sua maior pureza, vinda do Criador. Né? E ele fala que é a plena disposição de dinamizar em todas as modalidades os vastos aspectos da compaixão, reflexo da bondade inesgotável do Criador. Foi o que a gente falou aqui agora. Né? Se Deus todo dia tem compaixão de nós, misericórdia, e se a gente faz uma coisinha assim, né? Se a gente serve um copo d'água para alguém, isso vai ser o nosso advogado um dia, gente. Olha a misericórdia divina. Porque se Deus nos julgasse como nós julgamos os outros, nós estaríamos destruídos, né? Ou então nós estaríamos lá na Idade da Pedra ainda, bem animalizados, né? Correndo aí nos campos, caçando. Mas pela sua misericórdia, Ele sempre manda alguém, manda os avatares que nós tivemos, todas as nossas jornadas aí, aqueles espíritos bem adiantados, vêm vestir esse corpo aqui, pesado, denso, para nos ajudar a seguir em frente. Aí ele traz a outra parte, a contrapartida, que eu falei para vocês no início, porque alcançarão misericórdia. E é justamente isso que a gente está conversando. O senhor Honório Abreu e a equipe, né, de estudos, você sabe que esse livro foi escrito a partir de reuniões que tinha lá no Grupo Emmanuel, né? Ele fala, somos todos carentes de misericórdia, que precisamos exercê-la com todos, parentes ou não, amigos e inimigos, superiores e subalternos. Não importa
Se hoje eu estou como subalterna, eu tenho que ser a melhor subalterna possível. Eu tenho que fazer a minha obrigação. Eu tenho que fazer jus ao meu salário. Se eu estou como superior, né, no cargo, né, gente, que a gente está falando, as pessoas que estão sob os meus cuidados, a minha orientação, eu tenho que ser ali o melhor superior, zelar pelo bem-estar daquelas pessoas. E é interessante que nós estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico, nossa gratidão aos dois. E um dos personagens, ele lembra muito de um chefe general, né? Ele era do Exército, algo que acontece na Guerra do Paraguai, né? A trama toda se inicia ali nessa época. E ele se lembra do chefe, que ele tinha um apreço muito grande. Ele não fala da mãe, do pai, de ninguém. O apreço maior que ele tem e que ele comenta era do superior dele. E que ele tinha prazer em servir. Olha que interessante. E quando ele precisa, né, ele vai numa igreja, que ele era católico, né? E ele, desencarnado, ele segue, ele está na casa da neta dele, que ele fica ali num plantão na casa da neta, porque ela é a única que ora por ele. Então, ele sempre está ali, né, fica ali na casa da neta, está desencarnado, mas ele segue, né, todo mundo ali, vai para uma igreja. E lá ele encontra com esse homem, que já estava desencarnado também, que foi superior, e ele é que o consola e fala para ele ter paciência, que em breve ele será resgatado. E já tinha 20 anos que ele estava nesse processo por causa de um estado de culpa, porque ele tinha matado uma pessoa, né? Por ciúme, por orgulho. Não era nem ciúme, porque ele nem ficou com a pessoa depois, né? Que ele matou o rapaz. Perdeu o interesse e abandonou a moça. Mas por orgulho e vaidade. Então, nós precisamos estar atentos na nossa função, enquanto estamos exercendo qualquer tipo de trabalho, que sejamos o melhor naquele trabalho. Os Espíritos nos trazem, se nós não somos gratos e não somos bons para fazer o pouco, para fazer as tarefas mais simples, como Deus vai nos ofertar grandes tarefas, se eu não dou conta de fazer uma pequena? Não é verdade? Então, ele vai falar, para nos fortalecer nesse sentido, precisamos lembrar que é dando que recebemos, do que oferecemos à vida, ela nos retribui. Eu sempre colho o que eu planto. Não tem jeito. E às vezes eu demoro para colher boas coisas, porque o universo, se eu passei, né, anos, milênios jogando coisas no universo desagradáveis, até que as coisas boas começam a limpar, cobrir tudo aquilo que eu fiz de ruim, para que retorne as coisas boas, demora. É por isso que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E olha que se eu caprichar, vem aquela fala, né, de Pedro, o amor, e aqui ele traz como caridade, né, o autor vai trazer como caridade, cobrirá a multidão de pecados, de tão misericordioso que é o nosso Pai. No livro Boa Nova, Humberto de Campos vai trazer uma situação muito interessante, lá no capítulo 11, que ele vai trazer, vai falar dos discípulos de Jesus. Então, ele vem falar que quando, né, Jesus falava e eles viam os seus discípulos, o seu apostolado ali, eles começavam a ver nessas pessoas, né, Pedro, Levi,
né? João, Tiago e tantos outros que a gente vai esquecendo, né? Porque são 12, viu, gente? E mais todos os discípulos lá. Então, essa turma toda era vista como uma extensão do Cristo. Aqueles que faziam o que Cristo desejava. E isso é importante para nós. Porque quantas pessoas vêm questionar a gente, e se nós não temos um comportamento adequado, o que eles falam? Você não é espírita, não é assim? Ou você não vai na igreja, né? Você não comunga, confessa. As pessoas nos cobram, né? E isso acontecia com os discípulos. E conta-se que 3 homens foram à casa de Levi. Levi, vocês sabem que é Mateus, né? O cobrador de impostos. E depois ele passa a se chamar Mateus. Aliás, muitos casos de conversão, né, quando a pessoa muda a vida, né, se reestrutura, ela muda o nome, assim como Levi, assim como Paulo e tantos outros. E esses 3, muito sofridos, vão até Levi. E Levi, ao invés de acolher como Jesus, porque eles queriam acolhimento, eles queriam ouvir mais coisas, igual Jesus falava. Eles estavam sedentos de acolhimento, né, de compaixão, de misericórdia. E Levi aponta o dedo, aponta todas as falhas deles e fala, como você, né? E aqui ele vai falar assim, que conseguiria o evangelho do reino... Não, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá, gente? Então, ele vai falar, vai começar a criticar a todas as pessoas, né? Então, ele vai falar, afinal, disse ele aos infortunados que eu procurava, o reino de Deus congregará todos os corações sinceros de boa vontade. Começa a falar bacana, né? E de boa vontade. Que desejem manar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontra? Aí, dirigindo a um deles, fala, que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas aflições atuais? Imagine se a gente chega no centro espírita e alguém, né, fala isso para a gente. Com todas as nossas limitações. Quando nós vamos a uma casa espírita, um templo, nós estamos indo para quê? Para renovação, para transformação. E isso não acontece de um dia para o outro. Só que esses 3, eles não sabiam que estavam numa situação tão ruim que nem os discípulos de Jesus os queriam. Eles não tinham ainda essa percepção. Eles achavam que pelas promessas do Cristo, pelos ensinamentos de Jesus que eles estavam seguindo, eles poderiam ser melhores. Então, eles não estavam apegados ao passado. Eles já estavam querendo, né, uma transformação. Mas foi apontado para eles os erros, né? E aí, eles, olha, somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências, através das palavras rudes de Levi. Misericórdia também é saber conversar. Misericórdia também é fazer esse acolhimento, né? E a casa até traz para a gente 3 situações de falar, compadecer de coração, como a gente conversou no início, né? A arte de ajudar com o coração. Se eu estou olhando só a parte externa ali, eu não consigo perceber o tanto que o outro pode contribuir, né?
e se sentir feliz, bem-aventurado por ajudar sinceramente. E aí, eles se encontram com Jesus, né? E eles vão falar com Jesus, todo feliz, né? Ó Jesus, ó, vieram aqui 3 caras aqui, um deles aleijado, o outro não, de má vida, e eu falei com eles que eles não têm condição, não. São pessoas que... Né? Ele foi falando, pescadores, pessoa pobre, né? O pessoal não sabe ler direito. Aí ele começou a perceber que os próprios apóstolos de Jesus tinham essa condição de pessoas simples, humildes, né? Pouco conhecimento literário. Aí Jesus, que realmente já está num estado de espírito puro, né? Vocês já estudaram aqui com o André e com a outra pessoa que divide aqui com ele, que eu não sei, lá da escala espírita, que os espíritos puros, eles não têm interferência da matéria. Ou então Jesus já tem um olhar totalmente compadecido, sem influência do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E ele fala, né, com maior carinho e bondade. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser para a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Se o Evangelho é uma boa nova, ele é para quem? Para quem está bem? Ou para quem precisa de consolo? Para quem está passando aquela dificuldade e você lê uma mensagem, né, de Jesus, você lê uma mensagem de Emmanuel, né, Neio Lúcio, Humberto Campos, aí seu coração enche de alegria e vê que tantos outros conseguiram superar, eu vou, Senhor. Né? Então é para isso que é a Boa Nova, e é para isso que nós estamos aqui. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. A dor ainda, para nós que somos espíritos imperfeitos, estamos num mundo de provas e expiações, nós só conseguimos dar um passo mais adiante se formos ferroados pela dor. É ou não é? Porque se tiver tudo ótimo, a gente arranja uma viagem. Né? É ou não é? Se estiver tudo bem, ó, deixa eu olhar minha agenda aqui, porque eu não... Né? Aí a gente já começa a organizar a vida. Não sou contra a viagem, não. Adoro viajar. Né? Nós precisamos do descanso necessário. A gente viaja até em pensamento, né? A gente até viaja na maionese. Mas nós precisamos ter um compromisso com o Cristo. E eu posso estar comprometida com o Cristo qualquer lugar que eu for. Eu vou viajar, mas lá onde eu estiver, eu vou continuar sendo uma discípula do Cristo. Onde eu estiver. Né? Eu conversando com umas amigas, não, todo mundo precisa descansar. Precisa se refazer. E até os espíritos, quando né, tá pesadas as energias, para onde que eles vão? Para a praia. E por que eu não posso ir para a praia, refazer minhas energias? Posso. Né? Nós precisamos, o que nós temos que ter é compromisso com as nossas tarefas, compromisso com o outro, compromisso com o Evangelho de Jesus. Aí ele continua falando aqui, né? E ele fala, Jesus vai falando para ele sobre isso, né? Como que né, nós estamos oferecendo algo, é para aqueles que precisam, para aqueles que não precisam, né, eu não vou oferecer, porque eles não precisam. Então Levi fica sem graça, né, e vai falar, Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Quem governa o mundo é Deus, disse Jesus. E às vezes nós recebemos melhor alguém, e até no centro espírita, alguém que tem alguma posição.
um palestrante super, né, famoso, ele é muito mais bem recebido, né? Alguém, nossa, até faz alguém levantar para o outro sentar, não é? Nós classificamos, nós olhamos as coisas do mundo, né? Não é, eu não estou falando para não receber com educação as pessoas, não, viu, gente? Mas nós temos que receber todas as pessoas. O centro espírita não é lugar de artista. Né? Não tem palco. O maior aqui é Jesus. Né? Nós vamos conversar com os espíritos. A gente vê Bezerra de Menezes no seu, né, psicografia, ele coloca o humilíssimo. Ele se coloca o mais humilde de todos. É o que nós devemos fazer, né? Então, Jesus vem falar que, agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós ensarilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Aí vai começar a colocar regras. Né? Nós não fazemos isso? Oh, não pode fazer isso aqui, não pode fazer isso ali. Jesus pregava, né, em todo lugar. Porque o discípulo do Cristo é discípulo do Cristo em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Aliás, ser discípulo do Cristo dentro do centro espírita, dentro da igreja, é fácil. Eu quero ver no trânsito, né? Eu quero ver no trabalho e principalmente em casa. Aqui todo mundo se abraça, né? Uma vez por semana. E se encontrar mais vezes, briga também. Briga ou não briga? Então ele continua falando. Por não estarem no íntimo, desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendesse disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros de seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direito e de importância. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Então parece, né, que o Lúcio, aqui é Humberto de Campos, nesse aqui, Humberto de Campos pegou uma passagem de Jesus onde ele está profetizando as cruzadas. E a divisão que ia ter no mundo. Né? Matando em nome do Cristo. Matando em nome de Deus. Então, quando nós começamos a selecionar muitas pessoas, né, e a dividir por castas, e a dividir, né, por situação social, nós vamos cometer um grande engano. E já terminando, então, para a gente terminar, uma reunião evangélica que teve na igreja, que meu irmão é evangélico, né, e está estudando para pastor, né, mas faz algumas pregações, e eles foram fazer um teatro. E nesse teatro aconteceu o seguinte, todo mundo esperando um pastor de fora, e a festa, né, bateria, muita música, muitas aleluias, muita glória a Deus na igreja, isso meu irmão me contou, né?
E, de repente, entra um mendigo, bêbado, dentro da igreja, muito sujo, rasgado, falando alto, e começou a juntar alguns homens, né, e escorraçando o mendigo. E o mendigo gritava que queria assistir o culto. Por que não era justo com ele assistir aquele culto? Só porque ele era mendigo? E ele falava alto, bradava, e o pessoal arrastava, colocava ele na porta, ele entrava de novo. Vocês vão fechar a porta para um mendigo porque eu sou mendigo? É? Aí, de repente, ele saiu, soltou deles, foi lá para o palco e começa a tirar a roupa. Tirou a barba, tirou o cabelo, começou a tirar as vestes. Ele era o pastor. Não precisava nem dele pregar. Né? Que vocês tenham uma boa tarde, que nós possamos ir para casa, pensando como que nós estamos lidando com os nossos irmãos nessa jornada. E que um dia nós possamos ser felizes, por sermos misericordiosos verdadeiramente, porque nós amamos, aprendemos a amar os nossos irmãos. Muito obrigada pela paciência de me ouvir. Vamos juntos nessa jornada aprender, viu, gente? Obrigada.